Hare Krishna. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat. Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de compartilhar sabedoria no Bhagavad Gita, a ciência suprema. Hoje é um dia especial para mim. Hoje é o dia 4 de janeiro de 2024. É um ano auspicioso, pois eu estou aqui compartilhando Bhagavad Gita para que as almas que se interessem em evolução, elas cresçam nesse processo de entendimento da consciência, de sabedoria universal. Não apenas por estar aqui no grupo, por pedir para entrar no grupo, mas por ouvir com os ouvidos da alma e sentir com o sentimento de Deus no coração. Afinal, Deus está no Paramatma, como a grande alma na pequena alma que somos nós. Somos almas infinitesimais, somos a infinitesimal parte de Deus. E Deus é o Supremo, é a parte infinita e espiritual. Então eu agradeço a Deus Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, por me conceder saúde, sabedoria, paz, equilíbrio mental, para estar aqui mais um dia, o dia do meu aniversário, compartilhando sabedoria com todos vocês que me escutam nesse exato momento. Gratidão, Namastê, Hare Krishna. Verso 11. Eu sou a força dos fortes, desprovida de paixão e desejo. Eu sou a vida sexual, que não é contrária aos princípios religiosos. Ó Senhor dos Bharatas, Arjuna. Então aqui Krishna falando com Arjuna na batalha de Kurukshetra, Krishna fala que ele é a força dos fortes. Então, quando a gente pensa que a gente tem força, que a gente é forte, essa força, ela provém de Deus, né? E essa força, ela tem que vir desprovida, ou seja, ela tem que vir sem paixão e desejo. Porque quando a gente coloca paixão e desejo em uma força, ela pode se tornar catastrófica em termos espirituais e materiais. Eu sou a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos. Então, em nenhum momento, Krishna, Deus, é contrário aos princípios sexuais, mas que seja esse princípio controlado dentro de um parâmetro de você ter seu parceiro, sua parceira, e você poder viver dentro dessa união, tendo Deus como centro, ou seja, a ponta de um triângulo lá em cima e uma das pontas está você e seu companheiro ou companheira. Então, você tendo sua relação conjugal, tendo Deus como centro, não tem como não dar certo. Significado. O homem forte deve utilizar sua força para proteger os fracos e não para praticar agressões físicas. E o que a gente vê hoje, neste mundo, é mais agressões, tanto físicas quanto de palavras. E aí, isso não está de acordo com Deus, isso não está de acordo com a vontade divina. Dessa forma, a vida sexual, aqui se fala da vida sexual, conforme os princípios religiosos do nosso Dharma, que é a nossa verdade como alma, deve visar a propagação dos filhos e não algum outro propósito. Então, quando Deus criou o sexo, na realidade, Deus estava trazendo essa fortaleza para que a gente procriasse, para que a gente desenvolvesse essa espécie humana e não de forma promíscua, luxuriosa, como se vê hoje em dia. Então, a responsabilidade dos pais para tornar seus filhos conscientes de Deus. Então, a responsabilidade dos pais é de educar, claro, é de buscar o caráter, a honestidade, todos esses valores. Mas a principal tarefa do homem, dos pais, o pai e a mãe, é trazer essa consciência de Krishna, de Deus, para os filhos, para que eles cresçam tendo essa consciência de que Deus, Krishna, é o nosso pai e o nosso guia espiritual. Verso 12. Tem por certo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, paixão e ignorância, então bondade, paixão e ignorância são os três estados da matéria. Ou a gente está em bondade, ou paixão e ignorância. Às vezes a gente está em dois, às vezes a gente está nos três, e às vezes a gente procura buscar essa bondade
como estilo de vida. Aqui tem um livro que eu ganhei de presente, que chama-se Bondade como Estilo de Vida, que é do Swami, Chandramukha Swami, que aqui ele nos fala, através de várias e várias formas de entendimento, que nós devemos buscar essa bondade como estilo de vida em nossas vidas, né? Em certo sentido, tudo se mantém por minha energia. Eu sou tudo, mas eu sou independente. Eu não estou sob a influência dos modos qualitativos da natureza material. Desculpe que eu estou um pouco gripada. Minha garganta fica coçando, mas vamos lá. Os modos qualitativos da natureza, como foi dito, é bondade, paixão e ignorância. E essa energia material também é uma criação da energia inferior, da matéria. Por que Deus nos coloca em bondade, paixão e ignorância? Para que a gente seja testado a toda hora. Testado com os nossos modos, daquilo que a gente escolhe para viver na nossa vida. Mas aqui Deus diz, Krishna diz que ele não tem nada a ver com isso. Isso é um modo da natureza material. E que tudo isso provém dele, da energia de Deus. Afinal, Deus é a fonte de tudo. Mas se existe aqui na Terra tanto problema, tantas desgraças, tanta coisa, doença, pobreza e conflito, que são os 3 itens, né? Que na minha filosofia japonesa, o meu mestre Mukichi Okada fala tanto dos 3 males da natureza do mundo material, que é doença, pobreza e conflito, né? E dentro desse processo, nós vamos nos purificando e nos limpando, mesmo contra as nossas vontades, né? Então, tudo vem de dentro de Deus, da Suprema Fonte, para que a gente possa usufruir dessas atividades materiais. Então, o significado de Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego e do cativeiro terreno. Então, aqui Prabhupada fala do significado. Todas as atividades materiais no mundo estão sendo conduzidas sob a influência dos 3 modos qualitativos. As qualidades da natureza é bondade, paixão e ignorância. Krishna, o Senhor Supremo, não está sujeito a esses modos, apesar deles serem emanações de Krishna, como eu já falei. Por exemplo, sobre as leis do Estado, alguém pode ser punido, mas o rei, o legislador, não está sujeito a esta lei. É o que a gente vê aqui no mundo material. Da mesma forma, todos os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, são emanações do Supremo Senhor Krishna, Deus. Mas Krishna não está sujeito a essa natureza material. Quem está sujeito a essas leis qualitativas, bondade, paixão e ignorância? Nós, almas divas em corpos materiais. Por isso, ele é Nirguna. Nirguna, que é outro nome para a Suprema Personalidade de Deus. Nirguna significa que os gunas, ou modos qualitativos, embora provenientes de Deus, não o afetam. Esta é uma das características especiais de Deus, Bhagavan, a Suprema Personalidade. Então, minha gente, a gente tem que procurar sair da ignorância, porque isso é muito ruim para a nossa evolução espiritual. A gente também precisa da paixão para mover as nossas vidas, porque a paixão nos dá ânimo, nos dá força. Mas se a paixão ela é delineada para outros caminhos, ela se torna em luxúria. E luxúria vai levar você ao caos, porque vai se tornar em relacionamentos superficiais, sem nenhuma conotação divina dentro deles, né? E a bondade, a gente deve escolher a bondade como estilo de vida, porque é o modo qualitativo da natureza que mais se assemelha de Deus, se assemelha a Deus. Mas essa bondade ainda não é a bondade de Deus, porque Deus não faz parte dessa bondade qualitativa da natureza material. Muito embora seja emanação dele para nos testar dia após dia, Deus está à parte disso tudo. Verso 13. Iludido pelos 3 modos qualitativos, bondade, paixão e ignorância, o mundo inteiro não conhece a mim. Quem? A Deus, que estou acima dos modos e sou inesgotável. Então, enquanto a gente fica vivendo esses 3 modos da natureza material, nós esquecemos de Deus. Nós condicionamos a nossa mente em estar condicionada às paixões, à ignorância, e condiciona a mente a estar atrelada nas funções materiais
como se as funções materiais trouxessem a felicidade que só se encontra em Deus, em Cristo, no Supremo. Então, é muito importante a gente perceber isso em nós mesmos, como nosso próprio exemplo, citando a nós mesmos e não a ninguém. O mundo inteiro está encantado pelos 3 modos da natureza material. Aqueles que estão confundidos por estas 3 influências não podem entender que transcendental esta natureza material está o Supremo Senhor Krishna. Então, quando a gente não sai desse entendimento limitado, que é esse entendimento de estar na bondade, paixão e ignorância, a gente não tem como entender Deus. E dentro deste processo de não entendimento de Deus, a gente se condiciona na matéria e vai achar que as coisas materiais são Deus, que traz felicidade, que status de obter aquele cargo, aquele outro, tudo isso é temporário. Um dia vai chegar o momento de você ir embora aqui da Terra e tudo se acaba, porque tudo que... Quando nós chegamos aqui na Terra, já existia tudo isso. E nós vamos embora e vamos deixar tudo aqui. Então, nada é nosso. Tudo é emprestado, tudo é um empréstimo de Deus. Tudo vem pela misericórdia de Deus. Então, aqui Prabhupada, ele diz: há 4 classes de homens que agem nos 3 modos qualitativos da natureza material. Aqueles que estão só no modo da bondade, aqueles que estão apenas no modo da paixão e aqueles que estão no modo da paixão e da ignorância e que se chamam kshatriyas. Aqueles que estão no modo da paixão e da ignorância chamam-se vaishyas. Então, isso aqui é uma designação de classes, de castas indianas, que na Índia se tem essas qualificações de castas. Mas aqui prova que nós temos classes e que é através da nossa ação nos modos qualitativos da natureza, nós vamos pertencer a determinada classe e agir conforme tal. Entretanto, essas designações não são permanentes, eu já falei sobre isso. Né? Eu posso hoje estar na bondade, amanhã estar na ignorância, depois eu posso voltar para a paixão e eu posso optar por viver na bondade e ser feliz, tentar ser feliz, porque não existe outro meio a não ser o modo da bondade. Porque tudo é uma energia de Deus e essa energia ela traz essa concepção para que a gente possa servir de teste, de experiência, de aprendizados aqui na Terra. Ok? Embora a vida seja temporária, não saibamos que vamos ser na próxima existência. Pelo encanto dessa energia da ilusão, definimos de acordo com esta concepção de vida no corpo. E assim pensamos que somos americanos, somos brasileiros, somos indianos, somos russos e etc. Né? E se nos enredamos nos modos qualitativos da natureza material, vamos nos esquecer da suprema personalidade de Deus. Eu já falei também sobre isso. Que está controlando todos esses 3 modos. Então, eu sou brasileira nesta vida. Em outras, eu posso ter sido indiana. Com certeza que eu sinto que eu já fui indiana. Né? Então, é besteira a gente estar brigando por classes, por denominações, porque tudo isso é modos da natureza material. Hoje eu sou uma menina. Ontem eu posso ter sido um rapaz. Hoje eu sou negra. Amanhã eu posso ser branca. Então, tudo isso é designação dos modos da natureza material. E saber que Deus Krishna está controlando tudo é uma grande sabedoria. Krishna diz que as entidades vivas iludidas pelos 3 modos da natureza material não entendem que por trás desses elementos está a suprema personalidade de Deus controlando tudo. Afinal, nós não temos controle sobre nada. Gente, quando eu descobri que eu não tenho controle sobre nada da minha vida, eu sou tão mais feliz porque eu entrego tudo na mão de Deus. Façam o mesmo, que vocês vão encontrar essa felicidade suprema. Então, assim, aqueles que estão no modo da paixão e da ignorância e aqueles que estão no modo da bondade não conseguem ultrapassar a concepção que a verdade absoluta é Deus em sua forma impessoal. Eles confundem diante do aspecto pessoal do Senhor Supremo que manifesta toda beleza, opulência, conhecimento, força, fome e renúncia. Aqui está as opulências de Deus na sua forma pessoal. Eu vou ler novamente. Deus, na sua forma pessoal, é beleza, é opulência. Deus é opulento, pura prosperidade. Conhecimento, Deus é puro conhecimento. É a força divina, a força que emana da suprema personalidade de Deus, que controla tudo e todos. É a fama, Deus é muito famoso, porque todo mundo fala de Deus, mas ninguém quer conhecer Deus e ninguém quer estudar como se relacionar com Deus.
E assim, a gente precisa ter essa consciência transcendental e transcender esses modos da natureza material que está estabelecidos em consciência de Krishna. Quando a gente tem essa consciência, a gente se liberta. Eu já vivi muito no modo da paixão, aliás, da ignorância, com meus sentimentos ignorantes, com meus sentimentos de paixões, luxúria. Depois que eu aprendi que a bondade é um estilo de vida que mais se aproxima de Deus, se vocês prestarem atenção aos grandes líderes da humanidade, religiosos, espiritualistas, que trabalham voluntariamente, vocês vão perceber que esse ensinamento aqui, esse verso 13, está qualitativamente correto dentro do Bhagavad Gita, como ele é, e espero que vocês absorvam esse conhecimento, porque o que eu mais desejo no dia do meu aniversário é que quem está me ouvindo neste momento evolua e aprenda a servir a Deus e oferecer sua vida como uma oferenda de amor e devoção. Assim você vai ser mais feliz. Gratidão, Namastê, Hare Krishna. Felicidades.